Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos de 24 até o versículo 34. A palavra do nosso Deus diz assim: uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês que a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa semana eu estava acompanhando algumas leituras. Geralmente eu acompanho alguns jornais, não só a Folha de São Paulo ou o Estadão, eu leio alguns outros jornais aí diferentes. E muitas vezes, até mesmo pela internet, eu vou pesquisando, vou olhando algumas matérias que me interessam. E eu me deparei com a história, na verdade, uma entrevista, uma matéria que foi feita com pessoas usuárias de crack. E contava boa parte, do que está acontecendo na cidade de São Paulo e no Brasil todo, o crescimento econômico do Brasil, acompanhado do crescimento da quantidade de pessoas que estão se aventurando nessas drogas mais pesadas. E eu fiquei sabendo da história de um rapaz chamado Alexandre. Na verdade, o repórter do jornal fez uma entrevista com esse rapaz. Ele estava preso e ele conta o dia a dia dele na prisão. E ele conta também que, na realidade, a rotina dele, a vida dele não mudou muita coisa desde quando ele foi preso. Na verdade, ele continua consumindo crack dentro da prisão, continua praticando talvez os mesmos furtos e delitos que ele fazia do lado de fora. Eu queria ler só um pequeno trecho dessa entrevista que foi feita com esse rapaz chamado Alexandre. O repórter pergunta assim: como você foi preso? O Alexandre responde: caí porque matei o meu padrasto com 6 tiros. Ele maltratava minha mãe e não suportei aquela situação. Peguei 5 anos de prisão, mas a promotoria está recorrendo para aumentar a minha sentença. Outra pergunta que foi feita: você perdeu tudo o que tinha por causa do crack? O Alexandre respondeu: logo que entrei aqui, fiquei no pavilhão J, que é conhecido como o pavilhão do pó. Fui fumando e sempre querendo mais. Vendi umas coisas que eu tinha e ganhei uns R$200. No mesmo dia, fumei R$90 de crack. E o repórter faz uma última pergunta: sua família é quem acaba bancando o seu vício, não é verdade? O Alexandre responde: perdi tudo o que trouxeram para mim. Já estou devendo R$40 e pago com o dinheiro que a minha família me manda. Não gasto com mais nada, só com crack. Na minha cela, eu tenho um pedaço de colchão, uma calça, uma camisa e um sapato, mais nada. Quer dizer, eu tenho um pedaço de sabonete e uma escova de dente. A pasta também já era. Eu fico pensando num rapaz que, muito provavelmente, isso é apenas uma hipótese, um rapaz como Alexandre. Talvez o Alexandre nasceu no meio de uma favela. Talvez o Alexandre não era um rapaz que tivesse muitas condições, não estudou numa boa escola, não pôde ter uma boa condição dentro de casa.
Afinal, ele até mesmo teve a oportunidade de matar o padrasto dele com 5 tiros. O Alexandre muito provavelmente não teve uma boa educação. O Alexandre viveu então no meio de um contexto de drogas, de venda de bebidas e entorpecentes, o que quer que seja. O Alexandre então foi preso e agora está vivendo na cadeia, se não pior, da mesma maneira da forma como ele vivia do lado de fora. Consumindo crack, sem ter absolutamente nada, viciado, escravizado, sem liberdade. Talvez eu poderia dizer que o Alexandre é uma pessoa absolutamente sem qualquer esperança na sua vida. O Alexandre talvez não tenha esperança de encontrar uma esposa. O Alexandre talvez não tenha esperança de encontrar uma família, não tenha esperança de encontrar a sua mãe ou amigos. O Alexandre talvez não tenha esperança mesmo de encontrar o próprio Deus. Talvez esteja distante até mesmo do próprio Deus, dentro de uma cela de prisão. A realidade, irmãos, é que essa mulher que nós vemos nessa história aqui, nós vamos entender um pouco da vida dela. Essa mulher talvez vivia na mesma condição que talvez o Alexandre vivia. Ela também não era uma pessoa que estava numa boa condição de vida. Era uma pessoa talvez escravizada. Escravizada não por um vício, mas pela sua doença. E talvez você conheça ou já ouviu falar de alguma pessoa, talvez distante, um parente, um amigo de um parente, alguma pessoa que talvez esteja numa mesma situação como essa. Não precisa ser crack, pode ser algum outro tipo de entorpecente, pode ser uma pessoa que seja viciada em bebida alcoólica, pode ser uma pessoa que também tem uma doença, pode ser um aidético, pode ser uma pessoa em que a maioria das pessoas da sociedade desviam ao atravessar a rua, ao chegar-se para atravessar a rua com ela, talvez seja essa pessoa que elas desviam. É alguém com quem nós não queremos ter muito contato. Talvez você conheça alguém assim. Talvez seja alguém próximo da sua família, seja alguém que você tenha bastante contato, talvez alguém que você lute por ela, alguém que você esteja evangelizando, alguém que te faz sofrer, é alguém que está próximo de você, você conhece bastante, e você sabe que essa pessoa é uma pessoa absolutamente sem esperança alguma. Ou talvez seja você mesmo. Ou talvez seja você mesmo que está sentado aqui nessa noite, vindo talvez de uma vida sem qualquer esperança, e talvez na mesma condição que o Alexandre, talvez na mesma condição dessa mulher que nós não sabemos o nome. O Evangelho de Marcos, ele é uma carta muito peculiar, muito diferente. É o segundo dos evangelhos na ordem da Bíblia, na ordem canônica, e não existe muita discussão a respeito da sua autoria. Basicamente, boa parte dos comentaristas concordam que Marcos foi escrito por um dos companheiros do apóstolo Paulo, João Marcos, um rapaz jovem que muito provavelmente conviveu até mesmo com Jesus, enquanto ele estava no seu ministério aqui na terra. Jesus, então, é retratado nesse Evangelho de Marcos como um líder bastante ativo, é uma pessoa que faz muito. Na verdade, Marcos enfatiza mais os atos, os feitos de Jesus, do que as suas palavras, como, por exemplo, faz João. João conta longos discursos a respeito da vida de Jesus. Tem um conteúdo muito, muito discursivo. Marcos não. Marcos opta por mais dizer o que foi que Jesus fez do que o que ele disse, do que o que ele falou. Você pode perceber isso muito claramente pelas palavras que Marcos usa e também pelo próprio estilo de vida de Jesus durante esse evangelho. Você vai ver Marcos usando diversas palavras como imediatamente, logo então, depois disso, então. Ou seja, Jesus é retratado nesse evangelho como sendo uma pessoa muito ativa. Jesus não para, você vai ficando cansado só de ler o evangelho de Marcos, né? Você vai vendo Jesus andando por lugares e sendo interrompido, e é exatamente isso que acontece. Jesus passou, na verdade, uma noite bastante mal dormida, na noite anterior. Ele acalma a tempestade na parte do capítulo 4, versículo 35 em diante.
Ele atravessa então o mar, vai para o outro lado do mar da Galileia, numa região chamada dos Gerazenos, é isso mesmo. E ele cura um rapaz endemoniado. Ele volta então, atravessa o mar da Galileia, ele mal põe os pés no chão, e já chega um rapaz, o líder de uma sinagoga chamado Jairo, implorando para que Jesus cure a filhinha dele que estava doente, estava com febre. E Jesus está andando então a caminho, e é um ano de muita popularidade do ministério de Jesus, ele está constantemente cercado de pessoas, muita gente sempre ao redor dele. E enquanto Jesus, imediatamente o fato de Jesus estar andando até a casa de Jairo, no caminho, cercado daquele mundaréu de gente, se aproxima então essa mulher com hemorragia e toca nele, e é a história que nós temos aqui na nossa frente. É importante nós entendermos então, irmãos, que além desse aspecto, tá? Além desse aspecto da atividade de Jesus, aliás, é muito interessante, porque esse é um evangelho muito próprio para os nossos dias, né? É muito parecido. Muito provavelmente, Marcos, o evangelho de Marcos foi escrito para um público gentil, não um público judeu. E você nota isso de diversas formas no evangelho. Por exemplo, ele explica vários termos da cultura judaica própria dos judeus, ele explica isso para gentios. É provável até mesmo que Marcos tenha escrito para a igreja de Roma. Afinal, no final do livro, ele cita o nome de um rapaz e ele fala, essa pessoa, que eu não lembro o nome agora, ele fala, essa pessoa que é filho de Rufo. E você vê a citação desse nome Rufo na carta aos Romanos. Então, muito provavelmente, Marcos foi escrito para um público, para uma igreja, na cidade de Roma, uma igreja grande. E Marcos, então, escreve para uma pessoa que está no contexto, talvez, de uma cidade como São Paulo. Eu até aconselharia, na verdade, você, até quando for evangelizar uma pessoa, habitue-se, acostume-se a usar o evangelho de Marcos. É um evangelho simples, é um evangelho fácil de ser lido, e ele é muito mais próprio da nossa época. Pessoas que são muito ativas, que não têm tempo para nada, assim como Jesus. Jesus, então, é retratado nesse evangelho como uma pessoa que está constantemente e refreadamente em busca dos seus objetivos, mas nem por isso deixe de atender pessoas como essa mulher. Ponto final. A outra observação que eu creio ser muito importante nós entendemos é com relação, não tanto mais propriamente ao Evangelho, mas mais com relação à época em que Jesus vivia. É preciso nós entendermos, irmãos, que Jesus vivia num contexto muito diferente, não só pela geografia, não só pelo tempo que se passou há 2000 anos atrás, não só pela língua diferente, mas pela concepção que as pessoas tinham acerca da religião. O que era religião para as pessoas naquela época? Para nós, hoje em dia, a religião é algo que você pode dispor dela se você quiser. Não é verdade? Você não encontra muitas pessoas por aí se perguntando qual que é a vontade de Deus para a vida delas. Se não for uma pessoa bastante religiosa, você não vai ver as pessoas se perguntando, né, o que Deus quer para a minha vida e tudo mais. Na época de Jesus era exatamente dessa forma. As pessoas conviviam com a religião no seu dia a dia. Nos nossos dias, se você, por exemplo, for ver as estatísticas do IBGE, 11% das pessoas no último censo de 2010 disseram que são pessoas não religiosas. Elas não falaram nem mesmo que são católicos não praticantes. Elas optaram por dizer, eu sou uma pessoa não religiosa, eu não frequento religião. 11% da população brasileira disse isso. Ou seja, hoje em dia, a religiosidade é uma coisa assim que dá ibope, né? Talvez no máximo aí você pensa, algumas pessoas que são interessadas, se você for conversar com um amigo, né, o que você acha de Jesus? Ela vai dizer, Jesus é legal, né? E Buda? Não, Buda, ó, muito legal, joia também, tá mesmo patamar aí. O que você acha de Maomé? Ah, Maomé foi um grande homem, né, e tal, e um grande profeta, etc. Né? E a Bíblia? Ah, a Bíblia é um livro maravilhoso, um livro, né, de histórias e tudo mais. Ou seja, irmãos, nos nossos tempos, nos nossos dias, a religião é uma coisa muito descartável. Essa que é a grande verdade. Mas nos tempos de Jesus não era assim. As pessoas respiravam o judaísmo.
As pessoas buscavam, na verdade, tentar entender qual que era a vontade de Deus para a vida delas. Isso vai ficar muito claro para nós, entendendo por que para essa mulher que nós lemos aqui, era tão difícil o fato dela ter essa doença. A doença da mulher é uma hemorragia, muito provavelmente algum tipo de menstruação que não parava, que era constante, um sangramento constante, e havia feito sofrer por 12 longos anos, padecendo sob o cuidado de muitos médicos, gastando assim todas as suas posses. Essa doença lhe causava basicamente 3 tipos de dificuldades que estão bastante claras no texto. Primeiramente, essa mulher havia ficado pobre. O texto diz muito claro de que no versículo 26, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, ela piorava. Não dá para dizer a verdade, a gente não pode afirmar com muita certeza se essa mulher era uma mulher rica e ela acabou empobrecendo por causa dos custos, né, do seu tratamento. Mas é bem possível, afinal de contas, não eram todas as pessoas naquela época que tinham condições de procurar um médico. As pessoas, na maioria das vezes, tomavam um chazinho, né, faziam uma simpatia aqui, uma mandinga ali, né, e assim iam vivendo a sua vida. Né? Se tivesse alguma dor de dente, arrancava o dente com um alicate, o que quer que seja. Né? Eram pessoas que procuravam um médico. Então, muito provavelmente, essa mulher era uma mulher rica que tinha condição, então, de procurar médicos e, por isso, gastou todo o seu dinheiro tentando resolver o seu problema. O que é certo é que ela tinha gastado tudo com tratamentos médicos. O Talmud, que é um comentário do Antigo Testamento feito por sábios judeus, ele até mesmo prescrevia 11 tipos de simpatias, vamos dizer assim. Mas eram tratamentos da época que as pessoas poderiam fazer se estivessem especificamente com esse tipo de doença, um sangramento, uma hemorragia. Eu extraí até um texto aqui, o Talmud conta basicamente 11, eu peguei alguns aqui. Olha o que ele diz. Um dos remédios, consistia em beber uma taça de vinho contendo um pó composto de açafrão, alume e borracha. Não sei como é que se bebe borracha. Outro tratamento prescrevia de uma infusão de cebolas cozidas em vinho persa, que devia ser bebido com a seguinte palavra de ordem: levanta-te do teu fluxo de sangue. Outros médicos prescreviam um choque repentino, ou aplicação de cinzas de um ovo de avestruz em um pano. Enfim, naquela época, na verdade, as pessoas não tinham muitas condições. Né? Esse tipo de remédios era bastante comum na época. E a verdade é que essa mulher tinha gastado todas as suas posses, né, fazendo essas mandingas. Comprando isso, comprando aquilo, visitando o médico, visitando o outro. Mas, ao invés de melhorar, ela só piorava. O texto fala também que essa mulher ela havia se separado dos seus amigos e parentes. Isso não está claro no texto, mas é bastante... É certo que nós podemos inferir isso. Afinal de contas, a lei de Moisés ela proibia o contato com mulheres no período da sua menstruação. Não precisa abrir, eu faço questão de ler para vocês, no livro de Levítico, no capítulo 15, versículos 25 e 27, diz exatamente isso. Uma lei estabelecida por pessoas, especificamente para mulheres que estavam no seu período de menstruação. Versículo 25 e 27 diz assim: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação.
Quem tocar em algumas dessas coisas ficará impuro. Lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Ou seja, amigos e parentes certamente sabiam que essa mulher tinha essa doença. Não era algo que dava para esconder. E se a lei de Moisés prescrevia que toda mulher que fora do seu período menstrual, até mesmo no seu período menstrual, ela estivesse com alguma doença, que esse fluxo de sangue continuasse, tudo que ela tocasse se tornaria impuro. Na realidade, se você até hoje for numa sinagoga, tá? Ou se você encontrar um judeu ortodoxo aí pela rua, se você tropeçar em algum judeu ortodoxo pela rua, ali pela região do Mackenzie tem bastante, e se você for mulher, não estenda sua mão para cumprimentar ele não vai te cumprimentar. Sabe por quê? Porque ele não sabe se a mulher está realmente no seu período menstrual. E se ele tocar em você, ele se torna impuro. E ele tem que aguardar um período, então, da sua purificação até ele poder voltar a oferecer os seus sacrifícios a Deus, poder prestar um culto a Deus. Nessa época, a mesma coisa. Pensem, por exemplo, então, na loucura, na cabeça de uma mulher que há 12 anos, não pode ter contato com nada. Talvez uma mulher que viver sozinha. Uma mulher que há 12 anos não podia ser abraçada por ninguém. Não podia ser tocada por ninguém. Talvez, quem sabe, até mesmo abandonada pelo seu marido em virtude da sua doença. Se qualquer pessoa que tocasse nessa mulher se tornasse impura, ela não poderia prestar culto. Ela não poderia oferecer sacrifícios. E como eu estava dizendo no começo para vocês, a vida religiosa das pessoas naquela época era essencial para elas. Viver na condição de impureza ritual ou estar impuro ritualmente, a mulher não poderia ter contato com ninguém, nem mesmo aqueles que tocassem nela. Pensem, por exemplo, então, na tristeza de uma mulher que não pode ter contato com amigos, não pode ter contato com parentes. Há 12 anos vive nessa condição. E ela não só estava separada dos seus amigos e parentes, mas é bem certo que aquelas mulheres, o tipo de mulher que estivesse no seu período menstrual, ou que tivesse alguma doença como essa, não podiam ir sequer ao templo. E na concepção judaica, Jesus quebrou, logicamente, isso, mas na concepção judaica a ideia é de que Deus ele habitava no templo. Todas as atividades cultuais só poderiam ser realizadas no templo. A habitação, a casa de Deus, era no templo de Jerusalém. Tudo que você fosse fazer, todos os seus sacrifícios, todas as suas ofertas a Deus deveriam ser feitas no templo. Ou seja, aquela mulher não estava somente separada de amigos e parentes, não perdeu somente tudo o que tinha, mas ela tinha a perfeita noção de que até mesmo Deus havia abandonado ela. Ela não podia nem mesmo cultuar a Deus. Alguém absolutamente religioso que não pode frequentar, que não pode ir à casa de Deus. E sem dúvida que ao longo desses 12 anos, será que em momento algum essa mulher se perguntou, por que Deus fez isso comigo? Por que Ele me abandonou? Por que Deus me amaldiçoou? Afinal de contas, se os leprosos eram chamados feridos de Deus, por que uma mulher que há 12 anos está com um corrimento, um sangramento, não podia se sentir da mesma forma, longe de Deus, afastada de Deus? A noção dela era essa, de que nem mesmo Deus estava próximo dela.
Mas se não havia qualquer esperança para essa mulher, se não havia qualquer possibilidade dessa mulher voltar às suas atividades, voltar a ter uma vida que nós chamamos de uma vida normal, o mínimo de uma vida normal, uma mulher absolutamente sem esperança nenhuma, que havia gastado tudo que tinha em médicos. E muitas vezes, meus irmãos, é isso que nós fazemos. Nós colocamos todas as nossas esperanças em coisas, nós colocamos todas as nossas esperanças, às vezes, na ciência, nós colocamos as nossas esperanças, às vezes, nos médicos, nós pomos as nossas esperanças e as nossas mazelas na mão de profissionais, ou nós achamos que a nossa esperança está no nosso dinheiro, de que ele pode comprar todas as coisas. Estava até comentando com os adolescentes hoje pela manhã na classe escola dominical. As pessoas dizem, né? Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sofrer em Paris. Ou seja, as pessoas têm muita dependência dos seus recursos. Ou são pessoas que esperam no tempo. São pessoas que esperam as suas dores serem esvaídas com o tempo. Mas nessa mulher, nenhuma dessas 3 alternativas havia funcionado. Ela há 12 anos estava na mesma condição, ela tinha gastado todos os seus recursos, era uma mulher pobre, e nem mesmo a ciência, nem mesmo a medicina conseguia resolver o seu problema. Mas se era alguém sem absolutamente esperança nenhuma, aparece um determinado dia, um certo homem que está andando pela região e que ela ouve que é Jesus. E ela vai até ele. A partir então desse momento, a mulher, a partir do versículo 27, essa mulher, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar nesse seu manto, ficarei curada. A mulher, então, ela recebe a notícia de que Jesus está na cidade, vai até ele, mas ele está cercado por uma multidão. E, na realidade, esse é o momento perfeito. Esse é o momento propício para que ela se aproxime de Jesus. Ela não quer ser identificada por Jesus. Ela quer se aproximar dele exatamente de uma forma sorrateira em que ela não pudesse ser vista por ele. Ela se esgueira, talvez, no meio daquelas pessoas que estão ali ao redor de Jesus, e ela toca na orla da sua veste. Jesus usava, então, como os judeus da época usavam uma túnica, e essa túnica ela tinha nas suas 4 pontas dessa túnica, que ficava por cima, era como se fosse um manto que ficava por cima, então, da sua roupa comum. Nessas pontas ficavam longos tecidos trançados, que eram bastante esvoaçantes, e ela pensasse: olha, se somente eu tocar naquela pequena parte do tecido da roupa de Jesus, eu tenho certeza que eu serei curada. A mulher então se aproxima de Jesus, toca na borla da sua veste, e na sua crença, na sua fé, ela fica curada. Na realidade, isso demonstrava certa ignorância. Afinal de contas, Jesus ele não podia curar aquela mulher com somente uma palavra de ordem. Você está curada. Na realidade, Jesus não precisava nem mesmo tocar naquela mulher. Mas também, além disso, nós vimos que a mulher, talvez ela pretendesse tocar em Jesus, mas ela opta por tocar apenas na sua roupa, a fim de permanecer anônima. O que aquela mulher de fato queria era permanecer anônima. Ela não queria ser vista por Jesus. Muito provavelmente, pelo fato de que, se ela se aproximasse de Jesus, Jesus talvez a repreenderia, dizendo: olha, não toque em mim, não se aproxime de mim. Mas ela se aproxima de Jesus, toca nele, e o trecho diz que imediatamente cessou a sua hemorragia. Ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. O texto diz literalmente: imediatamente secou a fonte da sua hemorragia.
E a fonte, na realidade, não é basicamente a origem, mas é como se aquele sangramento, aquela hemorragia da mulher fosse algo constante, fosse algo forte, era algo que enfraquecia aquela mulher. A cena, então, ela muda agora para Jesus. Nos versos 30 e 32, mostram que Jesus começa a procurar quem havia tocado nele. Versos 30 e 32 diz assim: no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Isso eu acho interessantíssimo. Eu gosto muito de super-heróis. Eu acho que muitos daqui dos adolescentes ou dos jovens também devem gostar de histórias, né? Os Vingadores, os heróis da Marvel, enfim. E às vezes eu fico interessante, e é interessante, né? Porque todo herói ele tem um ponto fraco, né? O super-homem, por exemplo, ele não pode ver kriptonita, né? Aproxima uma pedra de kriptonita nele e ele, né? O super-homem, a kriptonita, né? Enfraquece. E outros, né? Meu favorito é o Batman. Batman é um homem, né? Ele briga com todo mundo, mas também tem um ponto fraco, né? É um homem, afinal de contas. Os heróis da antiguidade, todos eles tinham seu ponto fraco. Até mesmo os heróis da cultura grega tinham seu ponto fraco, né? Aquiles. Vocês lembram dele no filme Troia, né? Rapaz forte, um guerreiro forte, etc. Mas levou uma flechada bem no tendão de Aquiles. E aí foi derrubado. É interessante, né? Jesus ali no meio daquelas pessoas sendo acossado por todas elas. E alguém vem e toca na ponta da sua roupa. Aí ele diz: opa, calma, peraí que de mim saiu o poder. É interessante, né? Porque não é Jesus dizendo: estou desfalecendo porque de mim saiu o poder. Jesus não é basicamente um super-herói, não é alguém que enfraquece por qualquer coisa. Ele não é alguém que é tornado impuro pelo fato de ser tocado por uma mulher impura, mas é alguém que purifica uma mulher que é impura. Não é alguém que enfraquece quando dele sai poder. Ele simplesmente diz: opa, de mim saiu poder. Alguém foi curado. Alguém que precisava foi curado. Alguém que precisava muito foi curado. De mim saiu poder. Na realidade o texto diz, né? De mim saiu dunamis. Os rapazes, os jovens conhecem muito bem disso, né? Aquela reunião que é promovida, né? O dunamis, é isso mesmo. De mim saiu poder, de mim saiu força. Mas Jesus não enfraquece. Dele sai poder e ele não enfraquece. Jesus é tocado então por aquela mulher. E é interessante que ele se pergunta, né? Quem foi que me tocou? E o texto deixa muito claro, né? Ele começa a olhar ao redor das pessoas e olha para trás se perguntando: quem foi que me tocou? Aí os apóstolos já se perguntam: Jesus, o senhor não está vendo que no meio de toda essa multidão, pessoas aqui por todos os lados, como assim o senhor pergunta que de mim saiu o poder? Quem foi que me tocou? Ora, está todo mundo te tocando. Ele diz: não, alguém me tocou. Alguém me tocou. Mas alguém me tocou de um modo especial, não foi um mero toque. Não foi um mero toque. Foi um toque de esperança. Foi um toque de fé. Alguém que depositava todas as suas esperanças em mim, me tocou e de mim saiu o poder. Alguma coisa diferente de todas essas pessoas que estão me tocando, alguma coisa de diferente aconteceu. E por que Jesus se pergunta? Isso que me intriga. Por que Jesus pergunta quem que havia tocado? Será que Jesus não era tão onisciente assim para saber quem que havia tocado nele? Na realidade, nós vemos Jesus fazendo isso o tempo todo, né? Capítulo 2 desse mesmo evangelho, do livro de Marcos, conta que Jesus estava numa casa
e pessoas ao redor dessa casa, e desce um paralítico do telhado na frente dele, e os fariseus e os escribas começam no seu coração a remoer, né, com ódio de Jesus. E Jesus reconhece os pensamentos dele e recrimina aqueles homens por causa dos pensamentos dele. Ou seja, será que Jesus ele não sabia quem havia tocado nele? É lógico que sim. Mas sabe por que eu acho? Sabe por que eu acho que Jesus se pergunta: quem foi que me tocou? Eu creio que foi pelo mesmo motivo, talvez numa outra perspectiva, que foi pelo fato de Jesus, aliás, do próprio Deus, se perguntar no Éden onde é que Adão estava. Deus não sabia. Adão, Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde é que Adão estava? Na verdade, o que nós entendemos é que Deus esperava, ele sabia que isso não ia acontecer, mas ele esperava, talvez que Adão saísse do meio de trás da moita e dissesse: estou aqui, fiz besteira, pequei, agora o Senhor resolve. Agora, de uma outra perspectiva, é o próprio Deus falando, é o próprio Deus perguntando: quem foi que me tocou? E ele sem dúvida sabia que era essa mulher que havia tocado. E ele, na verdade, fazia esse tipo de pergunta, sabe para quê? Com o mesmo objetivo, para que aquela mulher se aproximasse e dissesse: fui eu. A realidade, irmãos, é que Jesus, depois de ter curado alguém, depois de ter curado essa mulher, ele não permitiria que essa pessoa se tornasse inerte a ele. Ele não permitiria que essa pessoa se tornasse anônima, desconhecida. E ele então chama a mulher de volta, e a mulher se aproxima, o que nos dá a entender no versículo 31, que ela tocou em Jesus, foi curada e já saiu do meio da multidão. Ele pede então que a mulher se aproxima quando ela se identifica, se prostra aos pés dele. E aí que está a grande questão desse trecho, irmãos. Aí que está o grande ponto, um dos grandes pontos, que eu creio sendo dos significativamente importantes. Jesus ele esperava que aquela mulher rendesse glória pelo que havia acontecido a ela. Ele esperava que aquela mulher se manifestasse em louvor, em gratidão, em adoração diante dele. Ninguém, meus irmãos, ninguém pode passar por Jesus e se tornar inerte a ele. Quer se tornar um anônimo no meio dele. Todos aqueles que estão em contato, que tocam em Jesus, que são curados por Jesus, não podem passar despercebidos por ele. Sabe por quê? Porque ele merece a glória. As pessoas têm que voltar, elas têm que se manifestar, elas têm que dizer, elas têm que louvar a ele porque foram curadas. Isso aconteceu, por exemplo, no capítulo 17 do Evangelho segundo Lucas. 10 leprosos se aproximam ali na região de Samaria, gritando por Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Os leprosos se aproximam, todos são curados, e somente um volta. Jesus se pergunta: onde é que estão os outros 9? Por que somente esse estrangeiro volta para render glórias a Deus? Ou seja, irmãos, o Senhor Ele espera que todo aquele que foi curado, que foi tocado por Ele, que foi transformado por Ele, lhe renda glórias, lhe renda o louvor devido. E aqui não é diferente em nada da nossa vida. Na realidade, todos nós somos como aqueles 10 leprosos. Na realidade, todos nós somos como essa mulher hemorrágica. Todos nós somos curados pelo Senhor. Se você de fato teve a sua vida transformada, é isso que você precisa, render glórias ao Salvador. Mas o que nós queremos muitas vezes é passar a nossa vida cristã inerte diante de Deus, mesmo sabendo que fomos curados.
mesmo sabendo que a nossa vida foi transformada, mesmo sabendo que milagrosamente, poderosamente nós fomos transformados. Irmãos, eu acredito que nos dias de hoje, que talvez nos nossos dias, algum médico, alguma universidade, alguma instituição médica no mundo já tenha conseguido curar a cura para a hemorragia menstrual. Mas eu me pergunto, qual é a instituição hoje em dia, médica ou qualquer tipo de ciência, que já tenha conseguido curar a única doença incurável do ser humano? Não existe milagre maior, não existe fato mais grandioso do que alguém que tem um coração que odeia a Deus voltar-se para Deus. É isso que o profeta Jeremias diz: eu colocarei no lugar do seu coração de pedra um coração de carne. Quem é que consegue fazer isso? Quem é que pode fazer isso? É por isso que todos esses milagres, seja em Marcos, seja em Mateus, seja em João, de que é que você olhe na Bíblia, todos eles têm um cunho espiritual, de revelar alguma coisa. Não é simplesmente uma cura. Jesus não quer curar uma pessoa e deixar a vida dela comum. Ele tem um propósito com tudo isso. Ele quer curar as pessoas porque Ele deseja que as pessoas rendam glórias a Ele, se prostrem diante dEle, reconheçam que Ele é Deus. Curar um homem cego fazendo uma laminha no chão, esfregando nos olhos dele, Jesus pode fazer isso. Curar um coxo, curar uma mulher hemorrágica, curar um leproso, é facinho. Para Jesus é moleza. Mas Jesus não espera isso. E novamente, irmãos, todos nós somos essa mulher. Todos nós vivemos a nossa vida, às vezes, inerte diante de Deus. Eu fico pensando, por exemplo, no autor de Hebreus, retratando os homens no passado, dizendo, olha, foram pessoas cerradas ao meio, foram homens que sofreram martírios, foram pessoas decapitadas ao fio da espada, foram jogadas no meio do picadeiro de leões, com leões famintos ao seu redor. Gente que morreu dentro de uma prisão, gente que foi torturada pelo nome de Cristo, e são pessoas que não passaram a sua vida inerte. Olhe para o passado, olhe para tanta gente que sofreu por intermédio de Jesus, porque cria que a sua salvação era algo mais importante, aquilo que ela não poderia abrir mão. São pessoas que não passaram inertes as suas vidas, não queriam ficar anônimas diante de Deus. Foram curadas, mas não saíram de fininho. E o que acontece nos nossos dias? É o mesmo Deus, foi o mesmo Cristo que morreu. Foi o mesmo Espírito Santo colocado no nosso coração há 2000 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás, nos nossos dias. A mesma salvação. E por que nós estamos tão inertes e apáticos diante de Deus? Por que a gente não se prostra em reverência ao Senhor, não adora a Ele pelo que lhe é devido, pelo que Ele fez por nós? Nós continuamos amando as mesmas coisas, como se nós não tivéssemos sido curados. A gente continua tentando sair de fininho da presença de Deus. Diante da nossa vida com Deus, diante das atividades que você pode realizar a serviço do Mestre, a gente às vezes opta por ficar vendo televisão, a gente opta por ficar vendo novela, a gente opta por ficar vendo Pânico. Diante de tanta gente que precisa ser ajudada. Aliás, eu lembro de Tiago falando, a religião verdadeira, pura e sem mácula é esta, atender os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. E a gente continua gastando o nosso dinheiro em quinquilharias
que a gente ama e acha que vai nos trazer satisfação. Por que a gente não rende glórias a Deus? Por que a gente não se prostra e não vive a vida, e não vive uma vida de entrega, não vive a vida de dependência? Afinal de contas, Ele merece. Olha o que Ele fez por nós. Não saia de fininho. Não viva a sua vida cristã medíocre. Não viva a sua vida cristã sendo inerte, achando que o que Ele fez por você foi pouco, porque não foi. Se prostre diante dEle, renda glórias, Ele merece. E a mulher faz isso. Ela retorna, uma mulher que já estava longe, volta tremendo de medo de ser repreendida por Jesus. Jesus percebe a sua fé e diz para ela ir em paz. Ela havia sido curada. O que é interessante é ver que não foi meramente o toque da mulher que a curou. Afinal de contas, muita gente estava tocando em Jesus. Mas foi um toque de fé. Foi um toque de esperança. Quantos outros já não haviam tocado em Jesus? Mas ela tocou em Jesus com o toque da fé, da sua última esperança no Salvador. A mulher que esperava ser curada somente da sua doença física havia sido curada da sua moléstia espiritual. A realidade, meus irmãos, é que Jesus é capaz de curar os nossos males. Jesus é capaz de curar as nossas dores, as nossas angústias, especialmente aquelas que nenhum é capaz de curar, ou seja, as espirituais. Como disse o apóstolo Pedro, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Interessante é que, mesmo depois de curar aquela mulher, os discípulos não entenderam. Olha o que diz o versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre, não. A sua filha morreu. Aí você se pergunta, todos os discípulos estavam com Jesus, todos eles. Jesus havia curado o endemoniado, Gerazeno. Jesus havia acalmado uma tempestade. Jesus havia acabado de curar uma mulher de uma doença de 12 anos na frente deles. Ela explicou tudo isso para eles. E quando as pessoas chegam da casa de Jairo e dizem: a sua filha morreu, o que os discípulos dizem? Incomoda mais o mestre, não. Sabe por quê? Sua filha já morreu. Não tem mais jeito, não. Não tem mais jeito? Mas está aqui o mestre. Está aqui quem pode curar. Está aqui quem pode realizar o milagre. Será que vocês não entendem que eu sou capaz de fazer todas essas coisas? Ou seja, irmãos, nós continuamos às vezes nos aproximando do Senhor na nossa vida inerte, na nossa vida cristã, muitas vezes medíocre, sem a crença no verdadeiro Salvador e sem a esperança que aquela mulher tinha. Queridos, Jesus não é um super-herói. Jesus não é alguém que se enfraquece diante de uma criptonita, diante de um balaço. Jesus é alguém que permanece, que é capaz de curar, que é capaz de realizar milagres. Ele fez isso na sua vida e Ele ainda pode fazer. Ele ainda pode fazer. Jesus ainda é capaz de curar todas as nossas fraquezas, todas as nossas doenças. É capaz de curar um rapaz como Alexandre. É capaz de curar alguém que você conheça. É capaz de curar até mesmo você. Meu desejo é que
a nossa vida não seja como daquela mulher que quer sair de fininho, que você viva uma vida em gratidão a Deus, manifeste o fato que você já foi curado, renda glórias a Ele, se prostre a Ele. Meu desejo para você essa noite é que a sua vida cristã seja como de muitos outros homens no passado, que dedicaram tudo que tinham, toda a sua existência, dedicado ao seu Salvador, porque sabiam que uma obra já foi feita na vida deles. E não foi meramente uma cura física, não foi meramente uma cura qualquer, mas nós fomos curados de uma doença muito mais difícil de ser curada. Nós fomos aproximados de Deus novamente.